Amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, estamos iniciando uma nova semana e com ela estamos também iniciando uma nova lição bíblica semanal e diária ao mesmo tempo. Amado, estamos iniciando uma lição do livro de Romanos. Durante algumas semanas estaremos estudando esse livro maravilhoso escrito pelo apóstolo Paulo e vamos agora iniciar nesta semana a lição de número 1, a lição que tem como título O Chamado. Iniciamos aqui pelo capítulo 1 de Romanos, vamos então ao verso síntese desta lição, que diz assim: A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quais são as primeiras palavras de Paulo, as palavras de abertura, de introdução ao livro de Romanos, os primeiros versos do livro de Romanos? Ele, obviamente, traz à tona aquilo que é mais importante, a principal doutrina, o principal conhecimento, do qual ele também vai destrinchar, vai esmiuçar, vai detalhar em toda a carta. Ele começa falando não de uma trindade, né? Ele não diz a graça de Deus, a paz de Jesus, né? E a comunhão, né? Da pessoa do Espírito Santo, não. Ele sempre, em todas as cartas, né? Ele vai tratar exatamente Deus, o Pai e Jesus Cristo. Estejam com vocês apenas duas pessoas. E sempre deixando claro que o Pai é quem é Deus. O Deus nosso Pai. Paulo é muito categórico em não perder de vista a ideia da paternidade e a ideia da filiação. A verdade que o anticristo vai tentar destruir, que é negar o pai e o filho, como diz lá na carta de 1 João, né? Negar o pai e o filho, negar a paternidade e negar a filiação. Paulo, em todas as suas cartas, ele vai dizer: o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito claro, né? Pois bem, no livro de Romanos não poderia ser diferente, né? E tem um outro aspecto muito importante que é recorrente nas cartas de Paulo. Ele diz assim, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, uma partícula condicional, uma partícula aditiva, que vai distinguir claramente as duas pessoas, o Pai e o Filho, né? Por exemplo, por que eu digo isso? Porque existe um verso isolado na Bíblia, de versões tendenciosas, as associações trinitarianas desonestas. Por exemplo, pega o texto de isolado, não tem outro texto, só tem esse dizendo isso, de Tito 2,13, que lá em Tito 2,13, ele diz que até o aparecimento do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, está falando ali de duas pessoas, do grande Deus, que é o Pai, aparecimento nas nuvens dos céus, e de Jesus. Só que lá fala e nosso, né? E versões mais antigas, como a versão O Peregrino e outras versões, né? Ave Maria, a Bíblia Almeida Antiga, traz o termo né? O aparecimento do nosso Deus e do nosso, dando, né? A partícula aditiva, adicionando uma segunda pessoa, a cena, né? Então, isso é recorrente nas cartas de Paulo. E aí, quando nós examinamos esses detalhes, aí fica bem claro
que o mesmo Paulo, que escreve sempre a mesma coisa, não poderia mudar de ideia. Se está escrevendo uma coisa num canto e outra coisa no outro, é um escritor dúbio, é alguém que está mudando a palavra, é alguém que, né? Ou alguém que está mudando a palavra dele, obviamente, isso é o que ocorre. Então, logo no início da carta aos Romanos, naquilo que nós podemos chamar de o chamado, Paulo diz claramente aqui que ele está escrevendo não a todo mundo, mas ele está escrevendo apenas às pessoas chamadas por Deus, que estão em Deus e em Jesus. Os verdadeiros chamados para o reino dos céus, chamados para realizar a obra de Deus, são aqueles que estão ligados pela fé a duas pessoas, a Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui à nossa lição, vamos para a primeira pergunta da lição dessa semana, falando sobre o chamado. E a primeira pergunta diz assim: como Paulo se apresenta à igreja em Roma e ainda fundamenta a sua fé? Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Vejam, meus amados, que o texto aí, com toda a simplicidade, com toda a objetividade, fazendo uma introdução, realmente é alguém que escreve com erudição, trazendo todas as informações de apresentação formal de alguém que realmente estudou, alguém que realmente sabe escrever para agradar eruditos e para que os que não têm erudição também entender com muita facilidade. Ele mesmo se apresenta: sou eu, Paulo, essa carta partiu de mim. Eu sou servo de Cristo Jesus. Paulo, ele usa um termo que praticamente mais ninguém usa. E até parece que aqueles que usam isso devem ter aprendido com ele. Paulo usa o termo Cristo Jesus. A maioria das pessoas vai usar o termo Jesus, o Cristo. Jesus, aquele que foi ungido. Jesus, o Messias, né? Mas Paulo vai usar o contrário. Ele vai chamar de Cristo o Jesus. Por que Paulo usa isso? Porque Paulo só tem um encontro com Jesus Cristo depois que ele já tinha ressuscitado, que já fazia alguns anos que ele já tinha ascendido aos céus, já havia sentado à direita de Deus, né? Entre aspas, já tinha sido entronizado nos céus, já tinha sido coroado, vamos falar assim, que é uma cerimônia que acontece com as pessoas aqui da terra, com os reis da terra, né? Então, já tinha sido glorificado, que é um termo que nós usamos muito dentro do cristianismo, né? E ali, Paulo não teve um contato pessoal, não sentou como aluno, como discípulo, para aprender do Jesus de Nazaré, aquele que era Jesus ou Cristo. Então, Paulo vai criar um novo nome chamado Cristo Jesus, dizendo assim, olha, eu sou servo daquele que foi ungido, mas ele não deixou de ser o homem Jesus lá da Galileia. É o Cristo, o Filho de Deus ungido, nele habita toda a plenitude da divindade, mas ele continua sendo o Jesus, o ser humano nascido de Maria. Isso é muito belo, como Paulo escreve esse termo, Cristo Jesus, né? Paulo, servo do Cristo Jesus. Por exemplo, Pedro era servo de Jesus Cristo e do Cristo Jesus, mas Paulo era servo do Cristo Jesus, né? Ele diz bem claro, chamado para ser apóstolo.
Paulo foi chamado, aqui é um testemunho pessoal dele, dizendo que o chamado dele, Cristo chamou ele para ser apóstolo, né? E mais na frente, noutra carta, na carta aos Coríntios, né? E eu acredito que em outra oportunidade, também não estou lembrado aqui aonde está escrito também, mas ele vai deixar bem claro que ele é o apóstolo dos gentios. O apóstolo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Já que os outros 11 apóstolos eram todos israelitas, judeus, que começaram toda a sua obra ali na região de Israel, região de Jerusalém, até Cristo deixa uma ordem clara, né? Vão primeiro em Jerusalém, depois saiam ali ao redor de Jerusalém, na Judéia, depois de Judéia vão para a cidade, região mais próxima de Samaria, capital dos filhos de Israel, do Reino do Norte, e depois vão para os confins da terra. Os confins da terra é na terra dos gentios, né? Olha que coisa, dos gentios mais distantes, né? E aí Paulo ele vai ser chamado de o apóstolo dos gentios. Então Paulo deixa bem claro, escrevendo a todos que como ele também foi chamado, por isso que a gente leu aqui no verso síntese, Paulo escrevendo aos chamados por Deus que estão em Roma, né? Ele também é um chamado, e foi chamado para ser apóstolo. Para muita gente que não conhece a Bíblia Sagrada, Paulo está querendo dizer aqui, está dando uma carteirada, dizendo que ele tem um posto alto, o posto mais alto, foi chamado pelo próprio Cristo, até porque só quem pode ungir alguém apóstolo é o próprio Cristo, né? Não é outro homem que coloca a mão na cabeça do outro e faz de outro um apóstolo, como tem um monte de falsos apóstolos aí. Ou melhor, todos aqueles ou aquelas, hoje em dia, que recebem o nome de apóstolo são falsos. Não é apóstolo de Cristo. Só Cristo pode eleger os apóstolos. E apóstolo só tem 12. Lá no livro do Apocalipse vai dizer que na Cidade Santa está o nome dos 12 apóstolos. Então, qualquer pessoa que você encontrar aí na internet ou em qualquer igreja, o apóstolo tal, você pode entender que isso é esse é um charlatão, um sujeito desonesto, fraudulento, porque apóstolo só tem 12, assim como tribo só tem 12, ok? 12 apóstolos, e só quem chama é Cristo. Esses homens se autodenominaram apóstolos, né? Mas porque a ganância que ele tem é por um título, para tentar convencer os mentes fracas deste mundo. Os pobres coitados que não conhecem a Bíblia, nem querem conhecer a Bíblia, não conhecem a Deus, nem querem conhecer a verdade de Deus. São religiosos que gostam de ser comandados por homens, explorados por homens, escravizados por homens. Infelizmente, eu preciso dizer essa dura verdade, ok? Então, Paulo é chamado para ser apóstolo, porque o 12º apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes, que havia falhado, abandonado e escolhido o suicídio como o fim da sua vida, né? Embora os discípulos tenham lançado sorte e, por conta própria, tenham escolhido um apóstolo chamado Matias para ocupar o claro deixado por Judas, o próprio Cristo escolhe Paulo. E Paulo testemunha aqui, claro, que Cristo o chamou para ser apóstolo, né? E ele diz bem claro como foi o seu chamado. Ele foi separado. A palavra separado aqui significa dizer que ele foi chamado, um chamado para a santidade. Porque a palavra santo, no seu sentido etimológico, gramatical mais preciso, quer dizer, santo quer dizer alguém que foi separado para um propósito específico. Esse propósito específico é de santificação e consagração a Deus, para fazer somente a obra de Deus, ok? Separado, santificado aqui para o evangelho de Deus, para o evangelho, para as boas novas que vêm de Deus através de Cristo. Que ele, o próprio Deus, no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. É assim que Paulo se apresenta para a igreja em Roma. Vamos então, meus amados, agora para a segunda pergunta aqui da nossa lição. Como Paulo começa apresentando o seu Senhor? Apresentando ele como um Deus,
Será que Paulo começa apresentando Jesus Cristo como um Deus? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui Romanos 1, versículo 3 e 4, que diz assim: acerca de seu filho, porque no verso anterior ele está falando de Deus, o Pai, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, meus amados, como Paulo ele é didático e preciso para falar de Jesus Cristo, o seu Senhor. E ele não apresenta Jesus como um Deus, como infelizmente a maioria das igrejas hoje, desconsiderando o texto óbvio, né, no seu sentido mais básico, que é o sentido gramatical, aonde o texto não chama Jesus Cristo de Deus, né? Diz que, bem claro aqui, ó, diz que ele era da descendência de Davi, e Davi não era Deus, para gerar um Deus. Davi era um ser humano, que pode gerar um ser humano, né? E aí diz por que é que Deus fala de seu filho, por que é que Jesus Cristo é chamado Filho de Deus. Ele diz bem claro, ele é filho de Davi segundo a carne, ou seja, Jesus, ele é filho de Davi em natureza, carne, físico. Em natureza, Jesus era filho de Davi. Então, Jesus Cristo era naturalmente um ser humano, era carne. Aí, como é que ele é filho de Deus? Aí ele diz aqui, ó, declarado. Jesus se tornou filho de Deus por declaração. Por declaração. Olha que coisa linda. Por isso que no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, vai dizer que Jesus, e esse menino que vai nascer de você, Maria, será chamado, declarado, será chamado Filho de Deus. E por fim, ele herdará o trono de Davi, seu pai. Olha que coisa linda. Então, de fato e de verdade, naturalmente, Jesus era filho do ser humano, Davi. Mas ele foi declarado ou chamado Filho de Deus. Veja que beleza, como as Escrituras Sagradas, no seu óbvio sentido, ela é claríssima. Por que que Paulo está dizendo que Jesus era declarado Filho de Deus? Porque ele era um ser humano. Ele naturalmente não era filho de Deus. Ele se tornou filho de Deus no Espírito por unção, porque Deus reclamou para si, ele como seu filho. Não que ele continuasse sendo naturalmente, tendo uma natureza de Deus. Porque a natureza de Deus, que é a divina, ele se esvaziou dela para assumir a natureza humana. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 até o 7. Né? Se esvaziou da sua condição divina para assumir plenamente a condição humana. Se esvaziou plenamente da sua natureza divina para assumir plenamente a natureza humana. É o texto de Filipenses 2, do versículo 5 até o 7. Ok? Então, de novo, mais uma vez nas Escrituras, o texto é claríssimo, mostrando aqui que Jesus, o Paulo está dizendo aqui que ele foi declarado Filho de Deus. E aí entra o perfeito exemplo de Jesus Cristo como meu Senhor, como meu exemplo, obviamente. Justamente porque todos nós que vivermos no exemplo de Cristo, viver como Cristo viveu, também será, embora sendo filho do homem, filho do ser humano, pode também ser declarado filho de Deus. O próprio Paulo vai escrever isso de forma muito clara também, de forma muito simples, muito objetiva, apesar da sua qualificação e erudição. Ele vai escrever de forma muito simples lá no livro aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 28, ele vai dizer que todos nós nos tornamos, fomos chamados filhos de Deus
que é o caso aqui, Cristo está sendo chamado aqui Filho de Deus, aqui, ó, declarado Filho de Deus, todos nós somos chamados filhos de Deus, diz bem claro lá, né? Em Cristo Jesus. Ou seja, do jeito que Cristo foi declarado, chamado Filho de Deus, a gente também é chamado e declarado em Jesus Cristo. Em quer dizer o quê? Quando eu começo a viver como Cristo viveu. Quando eu começo a exercitar a fé que Jesus tinha, como Jesus exercitava a fé. Então, se eu buscar ter a mesma fé que Jesus Cristo teve, aí sim eu começo a ser chamado, declarado Filho de Deus. Olha que coisa linda. É por isso que o próprio Pai, ele faz essa declaração audível. Eu não sei quem ouviu, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado lá no Jordão, que o Pai colocou o seu Espírito dentro de Cristo, né? Ele, como se estivesse o adotando, tomando para si, ele diz assim, depois que ele coloca o Espírito, é que ele fala, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E ele vai repetir de novo essas mesmas palavras, lá no capítulo 17, isso que eu falei agora está no capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17. E lá no capítulo 17 de Mateus, do mesmo livro de Mateus, quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, de novo, né, logo no, acho que no começo do capítulo 17, não sei se é o versículo 6, 7, eu não estou lembrado, quando uma nuvem gloriosa desce do céu e cobre Jesus, a mesma voz de novo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Esta é a voz dita para Pedro, Tiago e João, que ouviram esta verdade e deram testemunho para todos os apóstolos dessa verdade. Então, em toda a Escritura Sagrada, nós encontramos esta verdade clara. Veja que o que nós estamos falando não se trata de um verso isolado. Quando Paulo diz aqui que Jesus foi declarado, a gente encontra a declaração escrita. O livro de Lucas dizendo, o próprio anjo dizendo, ele será chamado Filho de Deus. Nos outros evangelhos do mesmo jeito. Então, o que a gente está defendendo, o sentido óbvio das Escrituras, são sempre uma doutrina clara, sem subterfúgio, sem a dedução filosófica das cabeças dos pseudos teólogos que estão tentando defender doutrinas imaginárias, utópicas, como que estivesse, né, criando, como diz, acho que o apóstolo Pedro, né, eu não sei se é Pedro, é Paulo que diz, né, fábulas engenhosamente inventadas. Não, são textos diretos, claríssimos. E estudando essas cartas de Paulo, ele apresentando sempre Deus e Jesus Cristo, mostrando claramente, né, as duas pessoas que estão trabalhando profundamente para que os seres humanos sejam salvos. Amados, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que, durante todo o estudo desse livro tão profundo, o Senhor esteja usando a cada um de nós para compreendermos e colocar em prática essas verdades.